Fala pessoal da Integral TV, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Na semana passada a gente falou sobre os off mais incríveis da nossa história e hoje preparamos para vocês alguns dos atletas que mais secaram, que apresentaram um condicionamento incrível no palco. E aí, Donardi, seja bem-vindo a mais um vídeo, feliz por estar aqui com você, mano. O quadro nosso tá ficando bacana, né? A gente tá tendo uns assuntos interessantes, a galera tá gostando, né? Sempre lembrar, deixem comentários, que a gente lê todos os comentários. Esses vídeos que a gente vem fazendo, sempre vem de algum comentário. A gente vê lá de sugestão de comentário e já vem fazer o vídeo aqui. Então, vocês ajudam bastante a gente, não só no engajamento, de curtir, de comentar, mas ajudam bastante a gente na criação de vídeos também. Sem dúvida. E, pessoal, antes da gente mostrar para vocês esses caras extremamente secos, a gente precisa mostrar os níveis de condicionamento, o que define um atleta estar super seco. E eu trago aqui para vocês um slide de uma aula do André Pagé, nosso querido parceiro de time, que ele nos explica os níveis de definição. Vejam só essa imagem. Ó, aqui temos Dennis Wolf. Nossa, gigantesco e já bem seco, né? Phil Heath no meio, nível 2. E aí o nível 3, que é o nível supremo de definição, que é o Andreas Munzer, que descanse em paz. Aqui, a gente pode ver que todos eles estão bem condicionados, mas avançando o nível, a gente vê que o nível 3 é bem superior ao nível 1, e o nível 1 já ganha campeonato. A gente sabe que esse já é um físico incrível, mas o nível 3 é completamente diferente. E eu vou até usar a analogia que o Pagé faz, que é assim, ó, imagine um mapa, por exemplo, um mapa do Brasil, olhando de cima assim, 3 mapas. O mapa 1, ele só mostra o contorno do Brasil e o contorno de cada estado, imaginando com que cada grupo muscular fosse um estado. São Paulo, Rio, Minas, você vê a separação entre os estados. A gente pode falar que isso é o nível 1. No nível 2, a gente vê a separação, o contorno do país, que é a silhueta do atleta, a gente vê a separação dos estados e começa a ver, dando um zoom, um mapa mais detalhado mostrando até os bairros. Imagina isso assim, um mapa mais detalhado no Phil Heath. E aí no nível 3 é aquele mapa Full HD, onde mostra a definição dos estados, a separação dos grupos, a definição dos bairros e até a gente consegue enxergar as ruas dos bairros, consegue enxergar o rio que passa por ele, que são as fibras, as veias que você pode ver no Andreas Munzer. Então, eu acho que essa é uma comparação, uma analogia muito inteligente do André em definir o nível de fibras que o atleta consegue mostrar no palco. É interessante isso, né, Donari? O Pagé está convidado aí para fazer uma live com a gente também. O Pagé é sempre com bastante informação. Um abraço, Pagé. E achei bem legal a comparação para o pessoal que é um pouco mais leigo entender. E assim, aqui o fato do nível 3 não quer dizer que o nível 3 vai encontrar o nível 1 e vai ganhar, não. O nível 1 provavelmente ganha do nível 3, né? Se eles se encontrarem no palco na mesma época, supondo, o conjunto, o equilíbrio, por exemplo, do Dennis Wolf é muito maior, né? E ele já está bem definido. A gente vê o Phil Heath, por que ele é o melhor? Porque ele tem o equilíbrio, né? Ele tem o volume, ele já tem muita definição, e acho que no terceiro já é muito, né? Ele já deixou um pouco o volume, já perde um pouco de volume, né? Olha a diferença olha o ombro, olha os braços, o jeito que já tá, a diferença de aspecto. É super seco, mas ele perde aquele formato de músculo arredondado, de músculo super cheio. E esse é o ponto-chave desse nosso questionamento aqui, de fazer essas comparações de níveis. São todos níveis incríveis, mas o melhor nível é aquele que você consegue ajustar o equilíbrio de massa muscular com o de definição. Você não compromete nenhum nem outro. E por isso faz do Phil ser um dos melhores em todos os tempos, porque ele equilibrava isso. E isso é interessante. E agora vamos mostrar um exemplo de um atleta que tem muita definição, mas que comprometeu o volume. Não conseguia chegar tão grande porque ele sempre chegava seco demais. Vocês vão ver até pelo semblante, pelo rosto dele, o quanto o cara secava. Esse é o Francis Benfato. Dê uma olhada. Olha só na entrada de palco, a gente já percebe
que ele tá meio semi-relaxado, mas mostrando já definição para tudo quanto é lado. Do cravado. É. Olha o rosto dele, o semblante. Esse é o famoso rosto Darkness, o rosto de caveira. Pra gente que está acostumado aí em campeonato, né? Você olha no rosto do atleta, você já sabe se ele tá seco, muito seco, se passou do ponto. A gente sabe mais ou menos, né? Então, o cara chega na pesagem com moletom, com morcegão, com roupa que esconde tudo o shape, mas quando ele mostra essa maçã do rosto aqui, a cara chupada, você já sabe que o cara tá seco, né? Esse é o Francis Benfato. Se você puder, assista depois essa apresentação dele no YouTube, porque é inspiradora, é uma apresentação muito bonita. A música que ele usa para se apresentar é totalmente sincronizada com as poses que ele fazia. E ele é um cara que hoje em dia tá para lá de 50 anos, acho que beirando 60, e preserva um físico incrível. É legal ver esses caras da old school que estão shapeado ainda hoje, né, Dom? É um esporte que o pessoal acha que não é longo, né? E né? Se o atleta ele se cuidar, a gente tem alguns atletas, é igual o Andrés que você mostrou que teve problemas, né? E já se foi, mas a maioria dos atletas tem uma longa vida, uma longa carreira e mantém o shape para frente. Então é um esporte que, se você tiver o equilíbrio, você consegue fazer por muitos anos, né? Um dos poucos esportes, né? A gente vê o futebol. A gente vê outros esportes chegando aos 40, os atletas estão se aposentando. No bodybuilding, não. 40, o cara tá, às vezes, no auge dele, né? É. E esse aí é o Andreas Munzer, pessoal. Era impressionante o nível de condicionamento que ele apresentava no palco para aquela época, mas nos relatos históricos, a gente não pode dizer que é verdade, mas dizem que ele abusava muito de drogas, de coisas diuréticos, para que ele conseguisse chegar nessa definição. E não era só pro dia do palco, ele passava meio que o ano inteiro fazendo isso. Então ele estava sempre shapeado o ano inteiro, e talvez isso tenha sobrecarregado o sistema dele, os órgãos dele, a ponto de vir que os órgãos não estavam mais nem absorvendo tudo aquilo. Dizem, né, na autópsia dele, que foi encontrado muita cápsula, muita coisa dentro do estômago dele que estava parado lá há dias. Então isso mostra um lado que pode ser prejudicial para a vida e para a carreira do atleta. Tem o seu preço chegar a esse ponto, e tanto é que a gente não viu mais ninguém chegar a esse ponto, né, Donaire? Olha essa foto, olha o quadríceps dele, meu, olha o quadríceps, olha o peitoral, olha o ombro, tipo, você não vê nenhum lugar sem fibra. E no quadríceps, Dom, a gente não é só o vasto, né, o reto femoral, o músculo central ali da coxa, também todo marcado. Os adutores profundos, cortes, meu, muito marcado. É massa demais ver as fotos dele. Lamentável, realmente foi uma das maiores perdas do nosso esporte, porque era um cara que era legal de ver no palco, fora do palco, era um grande embaixador do esporte também. Então, sem dúvida, não culpando ele, não falando que o cara fez errado, a gente só pode realmente lamentar que isso aconteceu com ele e torcer para que nunca mais aconteça, né, pessoal? A gente quer torcer pela longevidade dos atletas. E a gente fala no que a gente vê, né? A gente fala baseado nas informações que a gente tem, né? A gente vê alguns atletas e a gente não sabe, né, o que aconteceu. Na autópsia a gente não sabe 100% também, mas todos os relatos, todo mundo todo lugar que eu li abusava muito de diurético, muito de drogas. Então é uma coisa que é muito extremo. Não é à toa que a gente não vê mais físico desse jeito, né? É um pouco questão genética também. O atleta ele tem que ter uma predisposição genética. Não sei se você lembra do Lucas de Sante, ele ainda compete. Sabe quem que é? Lucas de Sante. Um atleta brasileiro, ele foi morar na gringa. Depois eu te mando uma foto dele para você ver. Por favor. Foi um dos atletas mais secos que eu já vi na categoria júnior. Lembro sim dele, lembro, cara. Não era muito volumoso, mas extremamente seco. Ele competiu na NABA, né? Exato, competiu na NABA. Ele foi campeão mundial da NABA aqui no Brasil. Muito seco. Aí ele virou um Classic Physique Pro, não virou? Virou um Classic Physique Pro. Verdade. Tá morando nos Estados Unidos, me parece. Donaire, você tocou num assunto, falar em brasileiro. Como não falar desse brasileiro? Você já puxa o gancho, ó.
Esse aí... Eduardo Correia, a nossa lenda do fisiculturismo brasileiro, o cara que atingiu um nível de condicionamento que não foram poucos shows, era constante, todos os shows ele trazia o físico com o máximo de massa muscular, no talo da categoria e sempre muito bem condicionado, um condicionamento que invejava até os caras da Open. A gente via no físico dele... Por muitas vezes... por muitas vezes, a gente via comentários dele ser o eleito o atleta mais condicionado de todo o evento, né? Muitas vezes você se perguntava, e era o atleta mais condicionado de todo o evento, então muito seco, sempre muito seco. E a gente tem um exemplo que é bacana, que, por exemplo, o Cruz é treinado por ele, né? E é um cara que vem na mesma linha, extremamente seco, né? Muito seco. No Europa Pro ele ficou do avesso, né? Muito seco, impressionante. E o cara aqui, ó, que traz essa definição para o palco, para os árbitros, ele se torna o padrão de definição. Então, quando está o line-up fechado lá na frente, 5, 6 atletas, se tem um atleta condicionado demais, ele se torna a referência. E aí, dentro daquele nível de definição, eles vão buscar os que são os maiores ou que está próximo daquilo e traz aquele equilíbrio, né? Isso fez com que o flex ganhasse muitos anos, né? Ele não tinha esse nível de condicionamento, mas ele tinha o equilíbrio, era um condicionamento bom, mas as proporções dele sempre foram incríveis, né? Panturrilha, perna, dorsal, braço, mas há de contestar aquele ano de 2014, que o Correia ficou em segundo e todo mundo achou que ele merecia ter ganho, né? Ele ficou em segundo na colocação, né? Porque todo mundo achou que ele... A gente, para todo mundo que estava na arena, eu acho que foi a primeira vez que o Brasil foi tão gritado o nome Brasil, Brasil, Correia, Correia, que nem aquele dia. Eu acho que próximo disso a gente só viu a torcida para o Brandão aqui no Arnold Classic contra o Juan Morel, mas era no Brasil, né? Tava lotado de brasileiro. Chegar na gringa e meter essa pressão de brasileiro foi uma coisa histórica que o Eduardo Correia colocou. Foi o auge, o auge nosso até então, né? O auge nosso até então, dentro do Olímpia, apesar de a gente ter a Isa, que já foi campeã, a gente teve várias atletas que já foram campeãs, mulheres, elas são fenomenais do Olímpia, os homens ainda trazem mais alvoroço, né? Nas categorias, e a 212 e a Open são as categorias que... Agora a Classic também, que está criando um negócio muito grande, né? Que trazem muita euforia. Então, ver o Eduardo Correia ali, brigando junto com o Flex, melhor que o Flex, na opinião de muitos, foi muito emocionante. Porque o Flex é um dos melhores atletas de todos os tempos que a gente tem no esporte. E a gente tem um atleta brasileiro ali que brigou pau a pau e muita gente achou que ele mereceu, né? Máximo respeito. Assim, para quebrar a história do Eduardo Correia, né? Nunca se quebra uma história, mas assim, para se superar essa história, vão ter que trabalhar bastante. Assim, o Eduardo é um atleta que diferenciado, né? Diferenciado. Eu acho que assim, ele é o maior embaixador do fisiculturismo brasileiro, porque ele levantou essa bandeira lá até quando não tinha as redes sociais. Ele foi lá e mostrou o melhor lado do fisiculturismo brasileiro e colocou a gente no mapa, né, do bodybuilding, porque até então não se falava do Brasil. O Brasil era futebol, samba, Rio de Janeiro, e isso, fisiculturismo, quem que era o Brasil no fisiculturismo? Tivemos a passagem do Luiz Otávio Freitas lá nos anos 80, início de 90, mas não representou tanto quanto o Eduardo Correia fez. Exato. Então a gente pode dizer que com certeza o Eduardo é o maior fisiculturista brasileiro de todos os tempos. E ainda cheio de lesão, né? Cheio de lesão, cheio de superação. Para atrapalhar, e mesmo assim ele volta. Quando você acha que ele não vai voltar, ele volta de novo e se classifica. Ano passado, na primeira competição que ele foi, ele já se classificou. No ano passado, ano retrasado, no primeiro ano que ele foi, ele já, na primeira competição, já se classificou pro Olímpia, né? Então, máximo respeito, Eduardo. Um abraço para você, cara. Um abraço enorme mesmo. E, dona Aire, vamos falar de um cara que mudou o cenário do bodybuilding em termos de condicionamento e volume. O cara que deu início à era freak, o cara que destruiu e fez todo mundo trabalhar dobrado para tentar chegar até ele. É esse cara aqui, Dorian Yates. É muita pedra empilhada, né? Parece que é uma coisa montada na pedra, sólido,
rochoso, cara. Muito músculo, muito músculo. Muito músculo. A densidade vem desse cara, né? E veio para mudar, né? Depois dele veio uma nova geração, né? De freaks fenomenal, né? Eu gosto. Eu acho que a Open tem que ser assim. Cara, eu acho que não tem como falar. Tem muita gente que discorda em relação à estética, à linha. Falam que o Dorian não tinha um shape tão bonito, mas pode até que não agrade a todos, mas não dá para negar o quanto ele foi merecedor dos títulos dele, porque acho que ninguém trabalhou realmente mais pesado que ele, nas circunstâncias que ele ficava, ele se isolava do mundo, ficava lá na caverna dele, na Inglaterra, treinando sozinho, só aparecia em Las Vegas para competir, se isolava das revistas, das polêmicas, dos vídeos, dos DVDs, ele fazia só o trampo dele e vinha desse jeito para competir contra os caras. Então é muito merecimento, ele trouxe um físico que ninguém tinha e ele fez todo mundo forçar a ser melhor. É assim, é muita... O bodybuilding, na época que eu comecei, né? O atleta, era muito assim, muito caverna, e a gente se isolava muito para a competição, não postava nada, e vem muito se espelhando nesses caras que estão no topo, né? Você vê o cara não fazendo postagem, você vê o cara não aparecendo em trilha, o cara vindo só na competição, bem condicionado, ele falava, ninguém treina e trabalha tão duro quanto eu, e tipo, realmente é verdade, o cara treinava de um jeito que a gente não vê até hoje, né? Donaire, e aí, após a era Dorian, entrou um outro nível de freak. Entrou o absurdo, o absoluto, que é Ronnie Coleman. Vamos pegar aqui um vídeo dele, que eu fiz até um vídeo recente, esses dias, sobre essas imagens, onde mostra um confronto épico do Ronnie com o Jay. E os dois, em mesmas circunstâncias, assim, mesmo padrão de condicionamento, fibra para tudo quanto é lado e o volume preservado. E é isso que a gente estava falando no início do vídeo, né? São os atletas que mais conseguem preservar a massa muscular e ficam condicionados, que chegam no topo do evento, que conseguem entrar no top 3. E esses dois batalharam por longos anos, sendo as estrelas do show, por conta disso. Volume e condicionamento extremo. Talvez um dos maiores confrontos, né, que a gente já teve aí na história, uma das maiores rivalidades, né? Esses dois era bonito de ver. Olha o Coleman posando de lado. Olha nessa separação de glúteo femoral. Meu Deus. Cara, e essa separação aqui é interessante a gente falar, que a gente conseguiu ver no Big Ramy. Big Ramy foi um exemplo disso, né? De máxima muscularidade e conseguiu meter corte pra caramba na separação ali de posterior com quadríceps. Ele fez um trabalho muito bonito em 2020. Olha de costas esses atletas. A gente pode dizer que quando os caras viram de costas, a gente consegue selecionar os mais condicionados, né, Donari? Pelo glúteo e pelo pinheirinho, né? Na hora que ele faz a remada, a gente vê aquelas fibras se esticarem ali. É um filtro para os árbitros, né? A maioria dos atletas ganha as competições nas poses de costas, né? Nas poses de costas. Então, assim, de frente, você vê os atletas, às vezes, até tão parecidos, vira de costas, separa os atletas mesmo. O glúteo fibrado, femoral cravando, as costas inteira aparecendo desde baixo. Então, isso faz toda a diferença. Olha a lombar, os dois, né? Muito bons, muito bons. Saudade desses tempos. Pô, assistir os treinos em DVD, não saber como é que tá, se tá longe, se tá perto. Nossa, saudade. É muita motivação. Esses caras, sem dúvida, marcaram a época. E eu acho que a gente não vai ver mais uma rivalidade e um confronto tão incrível quanto esse. Acho que isso ficou marcado mesmo. E o legal de tudo é que os caras eram rivais, mas ao mesmo tempo amigos, tinham um respeito muito grande entre eles. E por falar nisso, cabe até um recado aqui. Ontem a gente fez uma live histórica com o Jay Cutler no canal da Muscle Contest. Quem não assistiu essa live, por favor, se você é fã desse esporte, assista, porque a gente pôde conhecer de perto a personalidade e o caráter do Jay. E o Jay é, sem dúvida, tudo isso que a gente já imaginava, que a gente já tinha nos relatos. Um cara incrível, profissional e muito respeitoso. O ápice da live foi quando ele falou assim: eu não comemorei a minha vitória como deveria,
porque ao mesmo tempo eu fiquei triste por estar vendo o meu ídolo triste, meu ídolo perdendo, o meu ídolo não conseguindo as 9 vitórias que ele queria, porque naquele ano o Ronnie ia bater o Lee Haney, ia ter 9 vitórias. Então o Jay quebra essa jornada, né? E faz com que o Ronnie desmoronasse por dentro. E aí o Jay, na sua completa humildade, no seu caráter digníssimo absoluto, ele levantou a mão do Ronnie em respeito a ele, não teve aquele grito de euforia, e foi uma demonstração de muito respeito. E isso é uma coisa que a gente carece ultimamente, né? A gente vê os caras sempre, ultimamente, causando atrito, causando confusão, alguns canais incitando a fofoca, incitando a treta, ganhando likes através disso, e a gente via aqui uma briga, uma discussão saudável entre os dois, né? Um grande exemplo de profissionalismo e de fair play. É um bom recado, Hugo, porque assim, cada vez mais vão surgir atletas brasileiros competitivos, cada vez mais vai haver comparações e os canais vão tentar jogar lenha na fogueira, o público vai tentar jogar lenha na fogueira, cabe o atleta saber não entrar nessa briga, né? Ele tem que ganhar no palco, ele tem que respeitar o concorrente dele, que é trabalhador tanto quanto ele. Então, se você quer ser respeitado, você tem que respeitar também. Então, sempre a gente tem que bater nessa tecla. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com tanta mídia, com tanto canal falando da gente. Novidade. E isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar, que vai ser daqui para mais. Sempre vai ter gente tentando causar intriga, sempre vai ter gente querendo fazer comparação. Cabe o atleta levar isso numa boa, aproveitar esse momento para o lado bom, né? A comparação real é no palco. Se você, naquele canal, se aquela pessoa não está te colocando entre os favoritos, deixe, é uma opinião dela, vá lá, trabalhe duro e mostre diferente no palco. Então, os atletas... Para você, isso é uma motivação para fazer mais bem feito. A motivação, talvez você venha lá, não venha como franco favorito na boca de todos, mas vem lá e leva o título. A gente já viu acontecer isso várias vezes. Então, os brasileiros, a gente está aprendendo, né? Os atletas estão aprendendo com toda essa mídia. Eu imagino um atleta, por exemplo, Ramon, que vem lá do Acre, não tem mídia nenhuma, e do nada ele vira um astro, todo mundo está falando dele. Então, esses atletas, eles têm que começar a ter uma mente blindada, né? Então, assim, os atletas novos, a gente vê os atletas já tendo essa maturidade um pouco. E cada vez mais a gente tem que dar a nossa opinião, porque os canais, eles não podem deixar de dar a opinião deles, né? Tem que dar, e o atleta ele tem que usar isso a favor, sem entrar em intriga nenhuma, né? Para o esporte cada vez ser mais valorizado. O exemplo aí nosso do Coleman e do Jay tá aí, os caras eram muito rivais, se provocavam nos bastidores, um brincava com o outro e chegava ali, abraçava e chorava junto, e estava junto fora. Acima de tudo. Dona Airi, agora para a gente finalizar o vídeo, a gente volta naquela imagem, né? Para voltar, mostrar o nível assim, que talvez seja o ideal, que é o nível 2, onde o atleta mostra o seu volume máximo preservado e as fibras aparecendo, não tanto quanto o Andrians, mas é uma fibra que está visível no físico inteiro. E esse é o Phil Heath, um cara que por muitos anos, né, por 7 anos que ele foi campeão do Olímpia, ele apresentou um volume e uma definição incrível. A gente sabe que vão falar da barriga do Phil, mas isso foi com o tempo que foi acontecendo e não foi porque ele queria, foi acontecendo e ele perdeu a mão, ele conseguiu controlar. Mas a gente não pode, em momento algum, tirar o mérito do Phil Heath, que ele é um cara que, desde o momento que ele ganhou o Procard, ele já mostrava o talento que ele ia apresentar mais para frente. É um cara que realmente merece aquele apelido dele de The Gift, é um cara que mostrou uma coisa diferenciada, e a gente pode observar aqui, ó, no início da carreira dele, eu acredito que esse vídeo seja de 2008, por aí. Eu acho que isso aqui é uma prévia do Arnold Classic, se eu não... Já mostra, olha o que ele já era. O braço do cara. Sempre diferenciado. Você vê uma foto dele, quando ele era jogador de basquete, os braços já eram diferenciados. Né? O ombro já era quase do tamanho da bola de basquete. Exato. Será que os arremessos ajudou ele a criar esse tríceps aí, ó? Meu, e assim, tem uma foto também que é dele com o Jay Cutler, ele novinho, assim. Essa foto é legal.
e depois ele foi o cara que bateu o Jay Cutler, né? E tira o título do Jay Cutler. O fã venceu o ídolo, né? E a gente vê que a questão abdominal foi um erro que veio acontecendo ao longo dos anos, porque nesse vídeo aqui você vê ele bem controlado, conseguindo controlar bem, né? Bem cravadinho, não fazendo vácuo e tudo, mas para um cara que é open, né? Quem é open sabe aí o quanto é difícil ser grande e controlar a cintura. Então, são poucos que conseguem fazer um vácuo aí igual o Horst, segurar a cintura igual o Brandão, né? São poucos, né? A Open é bem difícil. Então é isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente conta com a interação de vocês aí nos comentários. Pode dar sugestão, pode fazer crítica que nos ajude a melhorar. A gente está sempre de olho e muito feliz com o que vocês estão fazendo, contribuindo. Os vídeos têm tido bom alcance, um número de comentários muito positivo. Então, para a gente é uma satisfação estar contribuindo com vocês, fazendo o que a gente mais gosta. Isso aqui é um bate-papo de amigos, é tipo aquela conversa de praça depois de um dia de futebol à noite, né? É um bate-papo saudável. Que a gente gosta demais, né? Falar, né? Então, se vocês colocarem de assunto aí que seja relevante, a gente vai trazer aqui. Esse quadro vai vir todas as quartas-feiras, às 18 horas. Então, assim, fiquem atentos que sempre vai vir material de qualidade. E a gente vai começar a trazer alguns convidados também. Rafael Brandão, Horst, Pajé, Zancanelli. Vamos trazer outros atletas para comentarem aí com a gente junto. Legal demais. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima e um grande abraço.